Descubra o motivo divino da queda dos seus cabelos. Revelações proféticas e milagrosas. Em uma pequena cidade do interior, onde a fé é tão forte quanto as raízes das árvores, Maria, uma mulher de 35 anos, se tornara o pilar espiritual de sua família. Conhecida por sua devoção e amor à comunidade, ela passava os dias cuidando dos filhos e se dedicando à igreja, um antigo casarão repleto de orações e histórias. Porém, a vida de Maria estava prestes a tomar um rumo inusitado. Seus cabelos, longos e vibrantes, começaram a cair como folhas secas em outono. O desespero a envolveu e, com lágrimas nos olhos, ela se viu em meio a uma tempestade de incertezas. Por que, Senhor? O que está acontecendo? Questionava em seu coração. Em busca de um milagre, Maria se uniu aos filhos em fervorosas orações. Juntos, eles clamavam a Santa Rita, padroeira das causas impossíveis, com a esperança de que a intercessão divina pudesse restaurar sua beleza e, mais importante, sua fé. Cada noite se tornava um ritual sagrado, um momento de conexão profunda, onde a presença de Deus se fazia sentir. O calor de suas orações reverberava pelo lar, unindo a família em amor e esperança. Mas a sombra da dúvida começou a pairar. Um médico disse que sua condição era irreversível, e ao ouvir isso, o coração de Maria começou a sucumbir. Foi então que, em um culto que prometia ser mais que especial, seu pastor, um homem de voz doce e espiritualidade ímpar, a acolheu. As provações têm um propósito, querida Maria. Confie nos planos de Deus, disse ele. E aquelas palavras penetraram seu coração como um bálsamo. À medida que sua fé se renovava, a palavra profética começou a ecoar na igreja. Deus tem um plano para você. Ele está preparando um milagre. Naquela sexta-feira, a igreja estava cheia. O murmúrio de orações e a intensidade das expectativas criaram uma atmosfera elétrica. Alegria e temor permeavam as almas, e em meio a hinos de louvor, uma brisa suave começou a soprar, como se um vento celestial estivesse passando pelo espaço sagrado. O líder espiritual local olhou fixamente para Maria, com um brilho nos olhos que parecia penetrar sua alma. Assim como os cabelos de Sansão trouxeram força, sua fé será recompensada. Deus está preparando um milagre na sua vida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder, deixa um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo, sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As palavras proféticas reverberaram como um trovão em meio ao silêncio sagrado. Maria sentiu seu coração pulsar, e as mãos dos presentes se ergueram ao céu, clamando pela intervenção divina. As lágrimas escorriam pela face da mulher, mas agora não eram de desespero, e sim de esperança. Um raio de luz parecia entrar pela porta antiga da igreja, banhando todos em um calor celestial. O som dos hinos se uniu à batida de seus corações, em um coro de fé tão forte que parecia levantar paredes de pedra. Mas no meio da adoração, uma dúvida começou a assolar alguns corações. E se não houver milagre? A igreja estava em fervor, mas o embate entre a fé e o medo começava a tomar forma. O que Maria e a comunidade realmente precisariam aprender? A verdadeira prova da fé ainda estava por vir, e a resposta divina estava prestes a se revelar. O clima na igreja estava carregado de expectativa, como se a própria Arca da Aliança estivesse presente entre os fiéis. Maria sentia o calor da oração em torno de si, um amor palpável que parecia envolver seu ser. Ah, como era bom sentir-se cercada por irmãos e irmãs, cada um com suas lutas, mas unidos na mesma esperança. As vozes altas e vibrantes ecoavam pelas paredes antigas, enquanto os hinos contavam a história da resiliência. Maria fechou os olhos, buscando um momento de intimidade com Deus em meio à agitação. Senhor, sustenta a minha fé. Se o milagre não vem do jeito que espero, ensina-me a confiar na tua vontade.
pensou enquanto sentia uma calma inexplicável descer sobre seu coração. O pastor continuou a orar, mas algo mudou na atmosfera. Um silêncio profundo tomou conta da igreja, e o vento que havia trazido a alegria agora parecia trazer uma mensagem sussurrante. Maria ouviu um leve chamado em seu espírito. A fé não se baseia no que se vê, mas no que não se vê. Ela sentiu uma força renovada soprar sobre ela. No meio daquela pausa mística, um jovem se levantou da congregação. Com os olhos cheios de lágrimas, ele compartilhou seu testemunho. Irmãos, sou testemunha de um milagre. Quando achava que tudo estava perdido, Deus ouviu minhas orações. Estava com uma doença terminal e hoje estou aqui, curado. O peso das palavras do jovem tocou o coração de todos. Em meio a aplausos e gritos de louvor, Maria sentiu que sua dúvida começava a se dissipar. À medida que a exuberância da congregação crescia, Maria começou a compreender a profundidade da verdadeira fé. Não se tratava apenas de esperar por um milagre físico, mas de receber as bênçãos do céu em meio à dor e à incerteza. O encorajamento ao seu redor a empoderava, e ela se lembrou de tantas histórias bíblicas de superação. Então, quando os gritos de louvor envolviam todos como um poderoso manto, o pastor convocou todos para um momento de adoração intensa. Ele pediu que a congregação unisse as mãos e olhasse para o céu, clamando por um derramar do Espírito Santo. Maria, envolvida naquele momento sagrado, decidiu que não queria mais esperar passivamente. Começou a orar em voz alta, declarando: Senhor, eu aceito teu plano. Se a minha cura não for chegada, eu anseio por teu propósito em minha vida. Nesse instante, parecia que as paredes da igreja vibravam. Um calor celestial envolveu Maria como um abraço de amor divino. E, de repente, uma sensação de dor passou por seu corpo. Não era apenas física, era a dor da transformação, da entrega. Foi então que ela percebeu que não só seus cabelos estavam caindo, mas também toda a carga de medos e incertezas que a aprisionava. O que vinha à sua mente era algo surpreendente. Deus estava moldando seu espírito através dessa prova. Enquanto uma corrente de luz começava a brilhar na igreja, Maria sentiu uma presença poderosa, profundamente transformadora. E naquela hora, algo virou em seu coração. A expectativa havia se tornado certeza e uma paz inexplicável tocou todos ali presentes. Antes que a alegria do culto se tornasse completa, o pastor fez uma pausa e olhou para Maria novamente. Hoje é um dia de cura, mas o que Deus revelará vai muito além do físico. Prepare-se, irmã, pois algo maior está para acontecer. O coração de Maria palpitava, mas o que poderia ser essa revelação mais profunda que estava por vir? A fé estava mais viva do que nunca, mas agora ela se perguntava sobre o próximo passo. O que verdadeiramente Deus tinha reservado? A resposta pairava no ar, como a promissória de um milagre inédito que a aguardava. O pastor respirou fundo, seu olhar penetrante fixo em Maria, como se os olhos dele conseguissem vislumbrar não apenas seu exterior, mas o que estava em seu coração. Naquela tensão mística, a atmosfera se impregnava de expectativas, como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir. Eu sinto no meu espírito que esta não é uma simples oração, é o início de uma transformação, proclamou. As palavras reverberaram na congregação, causando murmúrios de curiosidade e esperança. O som dos corações pulsando como um só ecoava enquanto todos se preparavam para o que viria. Maria sentiu uma onda de adrenalina espiritual percorrer seu corpo. O calor da adoração a envolvia e novas cores pareciam iluminar sua visão interna. Ela olhou ao redor e viu mais do que rostos conhecidos. Viu um exército unido, todos marchando na mesma missão, encontrar e manifestar o poder de Deus. O pastor continuou, sua voz agora quase um sussurro, enquanto convidava todos a se sentarem em espírito de reverência. Hoje, Deus não apenas quer curar os corpos, mas também as almas. Ele quer se manifestar nas feridas ocultas, aquelas que levamos por dentro. Maria sentiu seu coração acelerar. Então, algo extraordinário ocorreu. O pastor pediu que todos fechassem os olhos e se voltassem para Deus, buscando respostas. Peça ao Senhor que mostre qual é a sua vontade para a sua vida.
O milagre pode não estar na cura física, mas em uma nova visão, em um novo propósito. Maria fechou os olhos e começou a orar novamente. Senhor, revela-me o que está além dos meus cabelos caindo, o que está além da dor. Ensina-me a ver com olhos de fé. Ali, naquele espaço sagrado, ela percebeu que estava prestes a receber uma revelação que mudaria tudo. A igreja parecia ter se tornado um espaço etéreo. Uma luz suave encheu o ambiente e Maria sentiu como se estivesse sendo puxada para dentro desse manto de luminosidade. Era como se ombros pesados de preocupações estivessem sendo retirados um a um. As lágrimas rolavam por seu rosto, mas não eram de dor, eram lágrimas de libertação, de renascimento. De repente, uma voz suave ecoou em seu coração. Maria, a queda dos seus cabelos é um símbolo. Assim como eles caem, você se despede de velhas maneiras, de fardos que já não te pertencem. Você está sendo preparada para algo grandioso, algo que envolve mais do que você consegue imaginar. A respiração de Maria ficou mais profunda. O que isso significava? Ela mal conseguia entender, mas a certeza de que Deus estava trabalhando em sua vida era inegável. Ela começou a ver flashes de imagens em sua mente, pessoas ao seu redor socorrendo-se, levando esperança e amor. Um chamado surgia no ar, um chamado para ajudar e servir. Naquele momento, o pastor levantou os braços e declarou: Deus está abrindo uma porta que fica além da sua compreensão. Preparem-se, pois sua presença se manifestará em sua vida de uma maneira que você nunca experimentou antes. Maria sentiu as palavras como uma flecha atingindo o alvo em seu coração. Ela sabia que aquilo não era apenas um chamado, era um convite a algo maior, um passo para um ministério que poderia ajudar outros a encontrar a mesma luz que ela começava a perceber. As palmas e os gritos de louvor começaram a ecoar novamente, explodindo como fogos de artifício, mas dentro dela havia uma quietude, uma certeza crescente de que mudanças significativas estavam à sua porta. E antes que o culto chegasse ao fim, um novo pensamento surgiu em sua mente. O que essa nova revelação exigirá de mim? Enquanto a congregação se levantava para louvar, Maria se perguntava se estaria realmente pronta para abraçar o que Deus tinha em vista. O que teria Deus preparado para ela? Qual seria o próximo passo nesta jornada de fé? As respostas ainda estavam por vir. A luz que envolvia a igreja pareceu intensificar-se, como os raios de sol que atravessam uma tempestade. Maria ainda estava no meio da oração, imersa naquele espaço sagrado onde cada batida de seu coração se tornava uma declaração de fé. Enquanto as vozes dos fiéis se uniam em louvores, ela sentiu que a atmosfera estava carregada, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. O pastor, agora em uma entonação mais firme, proclamou: a transformação que Deus está trazendo é uma renovação, não apenas nas nossas vidas, mas nas vidas que cruzarão o nosso caminho. Preparem-se para serem instrumentos de sua graça. Suas palavras eram como chamas acesas em corações sedentos. Maria, ainda com os olhos fechados, começou a vislumbrar uma luz que se expandia, e aquela presença calorosa em seu peito crescia a cada instante. E se a queda dos meus cabelos for apenas o começo? Pensou Maria. Então, uma nova visão apareceu diante de seus olhos. Ela se via em meio a uma multidão, ajudando pessoas que lutavam contra a dor e a solidão. Seus olhos brilharam em esperança, enquanto imaginava abraçar aqueles que estavam perdidos, oferecer-lhes amor e conforto, exatamente como Deus a confortou. Um murmúrio na congregação trouxe Maria de volta à realidade. As vozes agora cantavam uma música poderosa sobre libertação e fé, e a sensação de unidade era palpável. Todos pareciam estar conectados, como partes de um mesmo corpo, vibrando em frequência divina. Ali, a presença de Deus era palpável, carregada de promessas e possibilidades. O pastor, com a mão no coração, erguia os olhos em direção ao céu. Que este momento de profunda reflexão nos leve a assumir nossos chamados. É hora de deixar velhos padrões para trás e nos lançarmos na jornada que Deus traçou para nós. A cada palavra, Maria sentia que seu propósito se tornava mais claro, mais definido. Seu coração pulsava mais forte, anelando por essa nova missão, essa nova vida que a aguardava.
Depois de um tempo em adoração, o culto se encaminhava para o final. As vozes começaram a diminuir, mas a chama no coração de Maria não se apagou. Ela se levantou lentamente, um leve tremor percorrendo seu corpo, tentando colocar em ordem os pensamentos que a assaltavam. O que se espera de mim, Senhor? A pergunta ecoava em seu coração. Do fundo de sua alma, trouxe à tona uma determinação. Ela não queria apenas ser uma participante passiva da transformação. Maria desejava ser parte ativa desse mover de Deus. Ela tinha um desejo ardente de saber como poderia usar sua própria experiência para ajudar outros em suas lutas, assim como ela havia encontrado apoio e força. Então, uma nova ideia surgiu com força. Talvez essa mudança tenha a ver com compartilhar minha história. Às vezes, o que parece ser uma barreira pode se transformar na ponte para outros. Seu coração disparou. Era como se cada batida numa profunda sinfonia estivesse chamando-a a um propósito maior. Enquanto a congregação começava a se dispersar, Maria se voltava para o pastor e escutava um novo chamado, sussurrando em seu interior. Deus ainda não revela tudo. O que mais Ele tem para você? Maria sabia que algo grande estava a caminho, mas ainda havia um caminho a percorrer, e a expectativa de descobrir a revelação completa era emocionante e assustadora ao mesmo tempo. Ela saiu da igreja sentindo-se diferente, quase como se estivesse mais leve. Mas a curiosidade a consumia. Estaria ela pronta para dar esse passo audacioso? Qual seria a próxima mensagem que Deus teria para compartilhar? E assim, com o calor da luz divina ainda a aquecer seu coração, Maria deixou a igreja, determinada a buscar as respostas que sua alma ardentemente desejava descobrir. Maria caminhava pela rua iluminada pela luz do final da tarde, seus pensamentos dançando entre a promessa de uma nova jornada e as inseguranças que insistiam em surgir. A brisa leve que balançava alguns cabelos soltos parecia sussurrar segredos. Cada passo que dava era uma mistura de expectativa e temor. E se eu não souber o que fazer? E se ninguém ouvir minha história? Questionava sua mente, tentando se apegar à certeza da chamada que sentia no coração. Ao chegar em casa, o cheiro do jantar a acolheu calorosamente. A casa, embora pequena, estava repleta de lembranças e risadas. Seus filhos brincavam na sala, e ao vê-los, uma onda de amor a envolveu. Como posso falar sobre a dor se sou tão feliz agora? Um dilema se formou dentro dela, como um eco que não se calava. Mas, ao olhar para aqueles rostos inocentes, Maria sabia que sua história não era só sua. Era uma teia de experiências que a unia a cada um deles e a mais pessoas além. Com um suspiro profundo, sentou-se na mesa e começou a ajudar com o jantar. As conversas lúdicas e as risadas da família a aqueceram, mas algo dentro dela ainda clamava por mais. No silêncio da noite, enquanto todos dormiam, Maria decidiu abrir seu diário, um espaço onde seus pensamentos e sentimentos mais profundos podiam ser discutidos. Com a luz fraca da lâmpada, suas palavras começaram a fluir, como um rio que transborda. Hoje, senti que Deus está me chamando para algo maior, um propósito que não é apenas para mim, mas para muitos. Como posso usar minha dor, essa queda dos meus cabelos, essa fraqueza, como um testemunho? O que realmente significa renovação em minha vida? As perguntas esvaziavam-se na folha, mas novas ideias nasciam. Maria sentiu uma energia nova pulsar em sua escrita, algo que a movia para a frente. Naquela madrugada, sonhos inquietos a visitaram. Ela sonhou que estava em uma sala cheia de pessoas, cada uma com suas próprias lutas. Havia um ar de desespero, mas ao mesmo tempo uma esperança iminente pairava. Maria estava lá, mas não como espectadora. Ela as abraçava, ouvia suas histórias e, de alguma forma, as ajudava a encontrar luz nas sombras. Ao acordar, a clareza e a coragem surgiram. Se é assim que Deus vai me usar, então que seja. Ela não precisava ter todas as respostas, mas a disposição de ser uma voz de encorajamento. Com o coração pulsando em direção à ação, Maria decidiu que iria participar de um grupo de apoio na sua comunidade, compartilhando sua experiência e ouvindo os outros. Vamos fazer isso juntas, pensou. Ao longo daquele dia, cada pequeno ato se tornava um passo em direção a essa nova missão. Se antes o desânimo a acompanhava, agora a esperança a envolvia como uma armadura.
Quando a noite chegou novamente, Maria estava em um ciclo de preparativos, com um sorriso sincero em seu rosto. Mas, enquanto arrumava suas coisas, uma pergunta: e se essa jornada me levar a descobrir outros aspectos de mim mesma, que ainda estão escondidos? Maria sorriu, mas as incertezas ainda dançavam em sua mente, prontas para serem desvendadas. Naquela hora silenciosa, Maria percebeu que estava prestes a entrar em um novo capítulo, não apenas da sua vida, mas nas vidas de muitos que, como ela, buscavam um propósito maior. A luz ainda brilhava dentro dela, e a expectativa pela revelação que viria a seguir parecia promissora e desafiadora. Ela olhou para o céu em busca de resposta. O que mais Deus deseja revelar? A jornada mal havia começado, e uma nova história estava prestes a ser escrita. Isso a deixava inquieta, mas ao mesmo tempo cheia de coragem. O próximo passo estava diante dela, aguardando ser dado. A manhã chegou com um céu azul radiante, iluminando a casa de Maria como um abraço caloroso. Mas, mesmo envolta em luz, sua mente pulsava com uma inquietação. Hoje seria o dia em que ela daria os primeiros passos rumo ao novo chamado. Ao se preparar para o grupo de apoio, o eco da sua jornada interior batia forte em seu peito. Com cuidado, penteou os cabelos, sentindo a fragilidade de cada fio que caía. Cada mecha que escapava lembrava-a do processo de deixar para trás o que não a servia mais. Estou me despindo de velhas dores, pensou, enquanto olhava seu reflexo no espelho. Ser reconhecida por minha dor é o que me tornará mais forte. Era nessa vulnerabilidade que ela decidiria encontrar sua força. Ao chegar ao centro comunitário, Maria ficou fascinada com as pessoas que aguardavam. Ali estavam rostos familiares e também desconhecidos, todos cheios de histórias únicas de luta e superação. A sala estava iluminada, não apenas pela luz que entrava pelas janelas, mas pela energia de um propósito compartilhado. A empatia parecia envolver todos como um manto acolhedor. A primeira a falar foi uma mulher de olhar triste, mas com uma determinação que brilhava. Eu vim aqui para me sentir viva novamente. É angustiante carregar o peso da dor sozinha. As palavras dela reverberaram dentro de Maria, fazendo-a lembrar de sua própria solidão antes da decisão de agir. Maria sentiu seu coração acelerar e uma voz interior insistia: é a sua vez de compartilhar. Entretanto, a insegurança ainda a rodeava. E se eu não for capaz de tocar esses corações? E se eles não se conectarem com o que eu tenho a dizer? No entanto, a ousadia começou a germinar dentro dela. Quando chegou sua vez de falar, um calor tomou conta do seu corpo. Lembrou-se da força que viera encontrando em sua vulnerabilidade e, de fato, a dor que havia passado se tornou uma ponte entre ela e aqueles que estavam ali. Maria respirou fundo e começou: eu sou Maria, e também carrego minhas feridas. Existem dias em que a dor parece maior do que a felicidade, dias em que me pergunto se vale a pena. Mas eu descobri que cada uma dessas lutas tem um propósito, que mesmo a queda dos meus cabelos significa renovação. E, se hoje estou aqui, é porque quero que vocês saibam que não estão sozinhos. Suas palavras foram como sementes plantadas em solo fértil. Os olhares começaram a se conectar, as lágrimas limpando o pesado véu do sofrimento. Uns começavam a sussurrar entre si, outros deixavam escapar pequenos suspiros de alívio. Era um espaço seguro, um abrigo para as almas cansadas. Maria percebeu que ali, naquele momento, ela estava cumprindo seu propósito. Quando o encontro terminou, muitos se aproximaram para compartilhar, para agradecer. A energia de união e cura preenchia o ar como um perfume doce. Uma senhora, segurando a mão de Maria, disse: você iluminou meu dia. Não sabia que havia esperança em compartilhar minhas lutas. Uma nova certeza brotou no coração de Maria, trazendo à tona sentimentos de gratidão que a fazendo sentir-se viva. Mas, no fundo, a pergunta não se calava. O que mais Deus me tem preparado? O que mais posso descobrir de mim mesma ao seguir esse caminho? Enquanto se afastava do centro, um leve tremor de ansiedade misturado à expectativa a envolvia. Agora, a jornada tinha um novo significado, e Maria sentia que já não era mais a mesma.
Com um sorriso nos lábios, olhou para o céu e fez uma oração silenciosa, agradecendo pelo novo capítulo que estava começando. Senhor, qual é o próximo passo que tenho que dar? O que mais vem pela frente? As nuvens se moviam lentamente e Maria sabia que ainda havia mistérios a serem revelados. A jornada estava longe de acabar e um novo chamado parecia à espreita. Mas uma coisa era certa, ela estava pronta para ouvir e descobrir, e a luz que queimava em seu coração jamais apagaria. O que mais Deus lhe revelaria em sua caminhada? A descoberta daquele que estava por vir a deixava sem fôlego. A brisa suave que soprou ao sair do centro comunitário parecia sussurrar segredos de renovação. Maria caminhava devagar, absorvendo cada passo, como se a terra sob seus pés estivesse carregada de promessas. O sol já começava a se esconder, tingindo o céu de cores quentes e vibrantes, como um quadro pintado pelas mãos do Criador. Seus pensamentos flutuavam entre o passado e o futuro. Cada lembrança trazia emoções novas, como ondas que chegam à beira da praia. Maria se lembrou da senhora que lhe havia agradecido. Você iluminou meu dia. As palavras dela foram um eco no coração de Maria, como um cântico que ainda reverberava em seus ouvidos. A sensação de pertencimento ao grupo era renovadora, um toque sincero que a fazia sentir-se parte de algo maior. Ela se sentiu envolvida por um manto de solidariedade, com cada história compartilhada adicionando um fio a essa tapeçaria comum de dor e cura. Hoje não é só sobre mim, pensou, com um sorriso no rosto. É sobre todos nós, sobre a luz que podemos levar uns aos outros. O caminho para casa parecia um convite para refletir mais profundamente. Cada passo a levava a um espaço interior de meditação e oração. Enquanto caminhava, algo a convidava a parar. Atraída por um canto de flores silvestres, ficou parada por um momento, admirando a beleza singela que brotava entre as pedras. Maria se lembrou de como havia vivido anos se sentindo como uma dessas pedras, esquecida e usada. Mas agora, a luz da fé começava a brotar com força em seu interior. Então, um pensamento surgiu. Senhor, o que mais queres de mim? Seu coração pulsava com esperança e uma curiosidade pulsante. O que seria essa nova missão? O que mais poderia fazer? Naquela noite, após um dia tão impactante, ela se sentou em sua varanda, as estrelas começaram a brilhar no céu, criando um manto de luz sobre o mundo. Um manto também se fazia presente em sua alma, uma sensação de proteção que a envolvia. Com um caderno e uma caneta na mão, começou a anotar suas reflexões. Eram fragmentos de alegria, dor, força e fragilidade que floresciam como as flores do campo. Enquanto escrevia, algumas gotas de chuva começaram a cair, como se o céu também quisesse se juntar à sua meditação. Ah, como é bom sentir a vida! Ela exclamou em voz alta, sua alma vibrando. Cada gota a lembrava de que até mesmo as tempestades trazem transformação. Então, no meio de suas anotações, uma ideia pulsou em sua mente. Criar um novo grupo de apoio. Não apenas um espaço para compartilhar dores, mas uma celebração da vida, das pequenas vitórias diárias. Um lugar onde as pessoas pudessem se encontrar não apenas para falar sobre suas lutas, mas também para testemunhar suas conquistas. Sim, pensou, animada, este é o caminho. Com um brilho em seus olhos, ela começou a planejar. O desejo ardente de tocar vidas como fora tocada brotou dentro dela. Quando a chuva parou, Maria virou-se para olhar as estrelas mais uma vez e a sensação de que algo grandioso estava por vir a invadiu. Em seu coração implorava, Senhor, usa-me. Se é isso que tu desejas, então estou pronta. Com essa oração fervorosa, Maria compreendeu que sua jornada estava apenas começando. Em breve haveria um novo encontro, uma nova oportunidade para compartilhar e ser compartilhada. Mas havia uma dúvida persistente. Eu sou capaz de fazer isso? A missão que está por vir não será maior do que eu consigo carregar?
Assim, enquanto fechava seu caderno e olhava para o céu estrelado, a pergunta pairava no ar, cheia de expectativa e mistério. Qual seria a verdadeira profundidade do chamado que Deus tinha para ela? A manhã seguinte chegou com um frescor revigorante, como se o mundo tivesse sido lavado e renovado pela chuva da noite anterior. Maria acordou com uma sensação diferente, como se algo dentro dela estivesse prestes a explodir em cores e sons. O brilho do sol atravessava a janela, aquecendo seu rosto e trazendo uma pequena dose de ânimo. Sentada à mesa, seu coração pulsava, com a expectativa de como seria um novo dia. Hoje é o dia, murmurou para si mesma, enquanto tomava um gole de café. A ideia de formar um grupo de apoio, um espaço de amor e acolhimento, crescia em sua mente. Se antes as palavras "você iluminou meu dia" a guiavam, agora era o desejo de fazer o mesmo por outros que a inspirava. Com isso, decidiu que não poderia esperar mais. Era hora de dar os primeiros passos. Vestiu-se rapidamente, escolhendo uma blusa que irradiava alegria, como um reflexo de sua alma. Caminhou até o centro comunitário, onde tantas vidas se entrelaçavam e seu espírito vibrava de esperança. Ao entrar, sentiu a energia do lugar. Pessoas estavam dispostas a ouvir, a compartilhar e, acima de tudo, a se apoiar mutuamente. Ela sabia que o espaço era perfeito para o que sonhava. Assim, subiu ao pequeno palco, cercado por cadeiras dispostas em círculo. "Oi, gente! Eu sou Maria!" Começou com um sorriso sincero. Apesar da leve tremedeira na voz, as palavras jorravam com sinceridade. "Hoje eu quero convidar vocês para algo especial. Quero criar um grupo onde possamos compartilhar nossas histórias, nossas lutas e também nossas vitórias. Um lugar seguro, onde possamos iluminar uns aos outros em meio à escuridão." Os olhos da plateia brilharam. Alguns se entreolhavam, trocando sorrisos, enquanto outros murmuravam em aprovação. Maria continuou, sentindo a atmosfera mudando ao seu redor. Não é só sobre tristeza ou dor, é sobre celebrar a vida e criar um laço profundo entre nós. Um testemunho do que Deus faz em cada um de nós. Naquele momento, uma senhora idosa sentada no fundo levantou a mão. "Maria, isso é maravilhoso! Precisamos de alguém que nos lembre de que não estamos sozinhos." Maria sentiu a emoção subir em seu peito. Era a confirmação que seu coração desejava. Outros começaram a se manifestar, cada palavra trazendo mais vida ao seu sonho. Os sentimentos de alegria contagiavam o ambiente. Enquanto a conversa fluía, Maria começou a notar que algumas pessoas se emocionavam. Havia lágrimas, mas também risos. Isso a fez perceber que cada um ali carregava suas próprias lutas e que sua missão estava se desenhando ali mesmo, diante de seus olhos. Depois de algumas horas de diálogo e empatia, um jovem que Maria ainda não conhecia disse: "Quero ajudar, vou trazer meu irmão, ele também precisa dessa luz." E, como se fosse uma corrente, outras pessoas começavam a se oferecer, prontas para fazer parte de algo que parecia muito maior. Ao final daquele encontro, Maria saiu do centro comunitário com uma energia que fazia seu coração pulsar em uníssono com cada passo. O sentimento de que Deus estava à frente a guiando se tornava mais evidente. Mas, ao mesmo tempo, uma nova dúvida surgiu em sua mente. E se a responsabilidade for maior do que imagino? E se eu não souber como lidar com tudo isso? Com essas perguntas ecoando em seus pensamentos, Maria olhou para as nuvens que começavam a se formar. No céu. Mais uma vez, ela sussurrou uma oração. "Senhor, me dá força, me guia nesse caminho, e que eu saiba ser luz, mesmo quando me sentir fraca." E assim, um novo ciclo da vida dela se iniciava, pleno de promessas e desafios. No entanto, enquanto se preparava para retornar para casa, ela não poderia prever a reviravolta que estava prestes a acontecer. Algo em seu interior pulsava, como se um inesperado chamado a estivesse aguardando. O que seria? Ela estava pronta para descobrir. Maria caminhava em direção à sua casa, os pés parecendo flutuar sobre o chão.
A luz do sol estava se escondendo atrás de nuvens que começavam a se formar, refletindo o turbilhão de emoções dentro dela. A sensação de renovação que a manhã trouxe agora dava lugar a uma inquietude confortável, como se algo muito importante estivesse à espreita. Enquanto refletia sobre o que havia acontecido no centro comunitário, um cheiro familiar de flores silvestres a envolveu. Foi então que, de certa forma, ela sentiu uma brisa suave sussurrar em seus ouvidos, como se o próprio Deus falasse ao seu coração. Você está no caminho certo, Maria. Continue avançando. A luz que você busca também precisa de você. Essa percepção tocou profundamente sua alma. Contudo, havia um sentimento de pressão, uma expectativa do que ainda estava por vir. Ao entrar em casa, mudou-se rapidamente para o seu cantinho de orações. Ali, cercada por fotos e memórias dos momentos que Deus havia presenteado em sua vida, ela se sentou e fechou os olhos. Senhor, começou, a voz tremendo um pouco. Eu sinto que algo grande está se aproximando. Essas pessoas precisam de mim, e eu quero ser a luz, mas sinto medo. Será que estou pronta? O que eu devo fazer para realmente ajudá-las? Uma sensação de calor e amor inundou seu ser, como se uma mão invisível a aconchegasse. Quantidade de resíduos e insatisfações pessoais se desmancharam aos poucos enquanto ela buscava a Deus em espírito e verdade. Lembrou-se das promessas que ele fez a ela ao longo do caminho, as vitórias conquistadas em meio às batalhas e a força que sempre a manteve firme. Então, uma ideia brotou em sua mente. E se ela não estivesse apenas sendo chamada para iluminar os outros, mas também para um autoconhecimento mais profundo? Um reconhecimento da sua própria fragilidade e força? O dia seguiu para a noite, quando de repente o telefone tocou. Era a senhora do centro, Dona Clara, que havia levantado a voz durante a reunião. Oi Maria, você se importaria de vir aqui em casa amanhã? Tenho algo importante para te mostrar? Pergunta simples, mas o tom de sua voz carregava um mistério inesperado. Maria ficou intrigada, mas também animada. Claro, Dona Clara, que horas? Amanhã à tarde, pode ser? Ela concordou, e ao desligar, sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão importante? Seu coração pulsava e uma curiosidade insaciável começou a tomar conta dela. Ela se deitou naquela noite, mas o sono não vinha. A expectativa a mantinha acordada. E se ali estava o primeiro passo para compreender o que estava acontecendo ao seu redor? O que Dona Clara poderia revelar? Após algumas horas, Maria finalmente adormeceu, mergulhando em sonhos confusos que misturavam rostos conhecidos e desconhecidos, cada um trazendo às suas memórias uma marca de dor e luz, como se fossem fragmentos de vida a serem restaurados. Na manhã seguinte, Maria acordou com uma energia renovada. Olhou pelo ateliê e orou novamente. Senhor, prepara meu coração para o que está por vir, que eu possa ser sensível ao teu chamado. Enquanto se arrumava, sua mente vagava em direção a Dona Clara e ao que aquela visita poderia significar para o futuro do grupo que estava começando a florescer. Havia uma beleza no desconhecido e um chamado divino que a levava a acreditar que o melhor ainda estava por vir. Com um sorriso no rosto, Maria saiu de casa. Antes de deixar suas coisas, uma frase ecoou na sua mente, um lembrete poderoso. Às vezes, a luz mais intensa surge da escuridão mais profunda. Com essa ideia palpitante, ela tomou rumo para um desfecho inesperado, pronta para descobrir a verdade que a aguardava e o que poderia brotar daquela revelação. O que Dona Clara teria a dizer, e como isso mudaria o caminho que Maria começou a trilhar? As respostas estavam prestes a se revelar. Maria chegou à casa de Dona Clara com o coração acelerado. A manhã estava ensolarada, mas havia uma nuvem de expectativa pairando sobre ela. Ao bater na porta, um tremor de curiosidade percorreu seu corpo. O que a senhora gostaria de lhe mostrar? Dona Clara, uma mulher de semblante amável e olhos que pareciam carregar histórias de vidas inteiras, a recebeu com um abraço caloroso. Maria, querida, estou tão feliz que você veio, disse, puxando-a para dentro de sua casa simples, mas cheia de amor.
As paredes estavam adornadas com fotos antigas, cada uma contando uma parte da sua história. Após algumas trocas de palavras cordiais, Dona Clara levou Maria até a sala de estar, onde uma mesa estava coberta de livros e objetos que pareciam ter um profundo significado. Eu queria compartilhar algo que possa ajudar no seu novo caminho, disse a senhora, abrindo um álbum de recortes. Maria observou intrigada, enquanto Dona Clara passava as páginas. Eram fotos de encontros, grupos de apoio e testemunhos de transformação que ela mesma havia vivenciado. Aqui estão algumas das histórias que ajudaram a moldar minha jornada. Eu quero que você veja como cada dor pode se transformar em luz, disse Dona Clara, sua voz emocionada. Enquanto olhava as imagens, Maria sentiu lágrimas brotarem de seus olhos. Era como se cada foto fosse um testemunho da presença de Deus em meio às dificuldades, um convite para que suas próprias experiências também se voltassem para a luz. Isso é lindo, Dona Clara. Eu nunca pensei que... Começou a dizer, mas Dona Clara interrompeu. E tem mais, Maria. Este aqui, disse, apontando para uma foto de um grupo reunido ao redor de uma mesa. Essa foi a semente do que se tornou um ministério para apoiar mulheres na comunidade. A fé deve ser compartilhada, querida. Você pode ser a luz que transforma vidas ao seu redor. Ouvindo aquilo, Maria sentiu uma chama se acender em seu coração. Ela estava começando a entender que toda a sua jornada não era apenas sobre suas próprias lutas, mas um chamado divino para servir aos outros. Cada lágrima que ela havia derramado, cada momento de dúvida, tudo fazia parte de um propósito maior. Dona Clara continuou a compartilhar. Eu escrevi um livro durante esses anos. É um testemunho de como a fé pode curar e renovar. Eu quero que você tenha uma cópia e, quem sabe, isso possa inspirar você e seu grupo também. Ela retirou um livro empoeirado de uma prateleira e entregou-o a Maria com um sorriso. Maria olhou para o livro com atenção. As palavras esperança e restauração estavam estampadas na capa. Ao folhear as páginas, seu coração se encheu de amor e gratidão. Ali estavam histórias de transformação, assim como a dela. Ela poderia usar essas palavras para tocar outras vidas. Dona Clara, isso é incrível. Eu tenho tanta vontade de fazer algo assim. A cada dia que passa, sinto que minha história não é apenas minha, mas um presente para os outros, exclamou Maria, a emoção a envolvendo. A senhora assentiu, os olhos brilhando. Exatamente, querida. Você já está fazendo isso. Ao reunir as pessoas para compartilharem, você estará permitindo que a luz entre em suas vidas. Lembre-se, quando um coração se abre para amar e servir, Deus se manifesta de maneiras que nunca podemos imaginar. Naquelas palavras, Maria encontrou a confirmação de seu caminho. O medo que ainda a acompanhava começou a dissipar-se, substituído pela certeza de que estava sendo guiada. Cada passo que desse a partir daquele momento não seria apenas para ela, mas para a comunidade cuja luz estava prestes a brilhar intensamente. E agora, disse Dona Clara com um sorriso no rosto, que tal se começarmos a trabalhar nessa jornada juntas? Podemos planejar os encontros, discutir o que pode ser feito e, claro, orar por esse ministério que está por vir. Maria não podia conter sua alegria. Sim, isso seria maravilhoso. Podemos fazer algo especial, um espaço onde todos se sintam seguros e sejam incentivados. As duas mulheres conversaram por horas, sonhando alto e rindo. Maria percebeu que a cada palavra compartilhada, o medo da responsabilidade estava se transformando em expectativa. Dona Clara não seria apenas uma mentora, ela se tornaria uma parceira nessa jornada de luz e amor. Ao voltar para casa, Maria olhou para o céu estrelado novamente, sentindo a transformação em seu espírito. Os sonhos e esperanças que antes pareciam distantes, agora estavam mais próximos do que nunca. Ela era parte de algo maior, e a queda dos seus cabelos não era um sinal de fraqueza, mas uma preparação para um chamado divino. Naquela noite, antes de dormir, Maria fez uma oração especial. Senhor, entrego teus planos nas minhas mãos. Agradeço pelas revelações e pelo caminho que me mostravas. Estou pronta para ser teu instrumento de luz e amor. Que cada encontro que eu faça a partir daqui seja uma bênção e uma oportunidade de transformação.
Com essa súplica, ela fechou os olhos, cheia de paz e alegria, sabendo que a jornada de fé que estava prestes a começar era apenas o início de um novo capítulo. Seus cabelos poderiam cair, mas seu espírito agora brilhava como nunca antes. A luz de Deus estava prestes a se manifestar e ela estava pronta para compartilhá-la com o mundo. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas de fé que podem transformar a sua vida e a vida de outros. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a encontrarem essa luz. Comente suas reações e testemunhos sobre este final poderoso. Queremos ouvir você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar este canal.